Olá, seja bem-vindo ao Alfabetização Científica. Eu me chamo Marcos Glauber e nesse vídeo eu vou te ajudar a entender a divisão celular que nós chamamos de mitose. Então, começando pelo que é a mitose. A mitose, como já mencionei, é um tipo de divisão celular. Então, boa parte das células do nosso corpo, elas realizam divisão, elas se multiplicam, certo? Por quê? Isso é importante para o desenvolvimento dos organismos vivos. Quando há a fecundação, surge o zigoto, ele é apenas uma célula. E ele começa a realizar várias mitoses, ou seja, várias divisões, aí vão surgindo mais células, e aí vai surgindo o organismo. Então, a divisão celular ela é importante para o desenvolvimento dos organismos multicelulares e também para os processos de regeneração. Por exemplo, quando você leva um tombo e sofre um ferimento, células ali da pele vão se multiplicar para que haja ocorra o processo de cicatrização. Então, a divisão celular ela é importante para o desenvolvimento e a manutenção dos corpos dos organismos multicelulares, certo? Então, mitose basicamente é um tipo de divisão celular. E como é que acontece a mitose? Então, aqui eu tenho um exemplo bem básico. Você tem aqui uma célula que a gente vai chamar de célula-mãe, e as células elas passam por várias fases durante o seu período de vida, né? Uma dessas fases é a fase S. E o que acontece na fase S? Na fase S é quando a célula multiplica, ou seja, é quando a célula duplica o seu material genético. Então, a célula-mãe, ela tem o material genético dela. Quando ela chega na fase S, ela duplica esse material genético. Por quê? Porque ela vai passar pela divisão celular, pela mitose, onde ela vai se dividir em duas células, e essas duas células, que a gente vai chamar de células filhas, elas vão ter exatamente o material genético da célula-mãe. Então, para que ela se divida em duas células que tenham o mesmo material genético que ela precisa duplicar esse material genético antes da divisão, né? E isso acontece na fase S, ok? Então, basicamente, isso daqui é uma mitose. Você tem uma célula, essa célula duplica o material genético, e após a duplicação do material genético, ela vai se dividir em duas células filhas, ok? Bom, eu acabei de mencionar aqui a fase S, eu vou explicar um pouquinho para vocês. A célula, ela basicamente vai passar por duas fases durante o seu período de vida. A fase da divisão, aqui a gente está estudando a mitose, e a fase em que ela não está se dividindo, que a gente vai chamar de intérfase ou interfase. Então, ou a célula está em intérfase, ou ela está se dividindo, certo? Durante a intérfase, ocorre a duplicação do material genético. Então, quando a célula vai se dividir, ela precisa duplicar o material genético, certo? Como eu mostrei aqui. Só que essa duplicação do material genético não acontece durante a divisão, durante a mitose. Ela acontece antes, acontece ainda na intérfase. Então, quando a célula está na intérfase, fora da mitose, ela não está se dividindo, antes dela chegar na mitose, ela já tem duplicado o seu material genético. Isso vai ocorrer na intérfase. Então, a gente vai dividir a intérfase em três subfases, três subfases baseadas nesse evento que é a duplicação do material genético. Então, nós temos aqui a primeira fase, que é a G1, certo? Após a mitose surgem as duas células filhas. Então, aqui nasce uma nova célula. Essa nova célula ela vai iniciar na fase G1, na subfase G1, na verdade. O que é a subfase G1? É a subfase anterior à duplicação do material genético. Após a subfase G1 vem a subfase S. O que acontece na subfase S? A duplicação do material genético. E após a subfase S vem a subfase G2. O que ocorre na subfase G2? Aliás, o que é a subfase G2? Ela é a fase posterior à duplicação do material genético. Então, a célula, ela basicamente passa por duas fases, a mitose e a intérfase ela é subdividida em três fases.
a G1, que é a fase anterior à duplicação do material genético, a fase S, que é a fase em que ocorre a duplicação do material genético, a duplicação do DNA da célula, e a fase G2, que é a fase posterior à duplicação do material genético. Após a fase G2, a célula entra em mitose, se divide, surgem as células filhas e aí o ciclo é reiniciado. Um conceito importante que é necessário que você tenha em mente é o de célula diploide e de célula haploide, certo? Quando nós falamos de célula diploide, nós estamos falando de uma célula que possui pares de cromossomos. Então, por exemplo, uma célula humana possui 46 cromossomos. Esses 46 cromossomos estão organizados em 23 pares. Mais ou menos como se fosse aqui. Eu coloquei 4 cromossomos, né, para exemplificar. Eu tenho aqui um cromossomo do tipo A paterno e um cromossomo do tipo A materno. Aqui embaixo um cromossomo do tipo B paterno e um cromossomo do tipo B materno. Então observe que eu tenho aqui um par de cromossomos A e um par de cromossomos B. Isso daqui é uma célula diploide. É uma célula que possui os seus cromossomos em pares. A célula haploide, ela não tem os cromossomos em pares. Ela não tem pares de cromossomos, né? Pares de tipos de cromossomos. A divisão celular pode acontecer tanto na célula haploide como também na célula diploide, certo? Lembrando que quando a gente falar de célula haploide em ser humano, a gente vai estar falando das células sexuais, o espermatozoide e o óvulo, ok? São as células haploides em seres humanos. Então, como eu já mencionei aqui, uma célula humana possui 23 pares de cromossomos. São 46 cromossomos, 23 de origem paterna e 23 de origem materna, certo? Portanto, as células do nosso corpo, com exceção das células sexuais, são células diploides, que é o que a gente vai chamar de células somáticas, as células dos tecidos do corpo. Outro conceito que eu quero deixar fixado aí na sua mente é o de cromossomo simples e de cromossomo duplicado. Por quê? O cromossomo, ele nada mais é do que uma molécula de DNA, certo? Então aqui à esquerda nós temos um cromossomo, nós temos uma molécula de DNA, e quando a célula está na intérfase, antes da divisão do material genético, o cromossomo ele é mais ou menos assim, certo? Nós temos, portanto, um cromossomo que é um DNA. Quando o cromossomo tem o seu material genético duplicado, o cromossomo passa a ter mais ou menos essa estrutura aqui. Então, aqui eu tenho um cromossomo, ele teve um material genético duplicado, ele fica assim. Ele continua sendo apenas um cromossomo, só que agora eu não vou ter só um DNA, eu vou ter dois, que eu vou chamar de cromátides irmãs. Então, aqui eu tenho um DNA, aqui eu tenho um DNA, esse DNA se multiplicou e agora ele está organizado aqui na forma das cromátides irmãs. E essas duas cromátides, elas estão unidas por essa região central aqui que a gente chama de centrômero, ok? Então, eu tenho aqui um cromossomo que é um DNA. Quando ocorre a duplicação do material genético na fase S da intérfase, esse cromossomo passa a ter dois DNAs, o que a gente vai chamar de cromátides irmãs, e essas duas cromátides irmãs vão permanecer unidas por essa região central aqui que a gente vai chamar de centrômero, ok? Então isso aqui tem que ficar bem nítido na sua mente para que você consiga entender o processo. Uma célula animal, a gente vai falar aqui de célula animal, célula humana, certo? Basicamente ela vai ter essas estruturas aqui. Logicamente que ela tem várias estruturas, mas eu quero citar aqui as que são, digamos, mais importantes no processo aqui da divisão, para você poder entender. Então aqui eu tenho um núcleo. O núcleo ele é revestido pela carioteca, né? O que tem dentro do núcleo? Os cromossomos.
dentro do núcleo da célula eucarionte, você vai ter o conjunto dos cromossomos. No caso de uma célula humana, aqui dentro tem 46 cromossomos. E quando a célula está na intérfase, esses cromossomos eles estão bem soltos, mais ou menos como eu tentei representar aqui. E eles estão rodeados aí pela carioteca, que é essa membrana aqui que reveste o núcleo. E dentro, no interior do núcleo, a gente vai ter ainda o nucleolo, que é uma estrutura constituída de RNA ribossômico. Fora do núcleo, a gente vai ter aqui o centrosomo. O que é o centrosomo? O centrosomo ele é o centro organizador do citoesqueleto. Então, as nossas células, a célula animal, ela possui um citoesqueleto proteico, que é basicamente um esqueleto propriamente dito, constituído de proteínas. Ele serve para dar forma à célula e, dependendo do tipo de célula, ele pode ajudar a célula a se mover, se locomover. Uma célula de um protozoário, por exemplo, um protozoário ameboide, ele se move por movimentos ameboides, que é como se a célula tivesse patas e caminhasse. Isso só é possível por causa do citoesqueleto. Aqui dentro, nesse citoesqueleto, no caso da célula que se movimenta, e até mesmo na célula que precisa realizar a movimentação de organelas e de substância no interior dela, ela vai precisar do citoesqueleto. Ocorrem interações de moléculas de actina e de miosina, que é mais ou menos o mesmo processo que acontece nas células musculares, que faz com que ocorra o movimento. Então, o centrosomo aqui, ele é o centro, o organizador do citoesqueleto. Toda a movimentação que acontecer dentro do citoplasma, dentro da célula, toda a movimentação de organelas e de substâncias vai acontecer mediante a ação, digamos assim, do centrosomo. Então ele é muito importante no processo de divisão celular, porque aqueles cromossomos que se duplicaram lá na fase S, como eu já mostrei, aquele DNA que foi duplicado, ele vai precisar ser separado para que cada uma das células filhas receba a quantidade certinha de DNA. E aí a gente vai precisar do centrosomo, certo? Aí eu vou explicar direitinho como é que ele age. Pronto, entendendo esses conceitos, a gente pode falar então da mitose. A divisão celular, a mitose, eu já mostrei para vocês ali o básico dela, como é que ela acontece, mas ela é dividida em 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Então essas 4 fases detalham a divisão celular. A gente vai falar de cada uma dessas fases aqui agora. A primeira fase é a prófase, certo? A prófase inicia imediatamente após o final da fase G2. A célula termina a intérfase, ela imediatamente entra na prófase. E o que acontece na prófase? Nós temos aqui 4 eventos importantes para memorizar. O primeiro evento é a condensação dos cromossomos. Então vocês lembram que quando eu mostrei o exemplo lá de uma célula na intérfase, eu desenhei os cromossomos como se fosse uma macarronada bem solta. E aqui, observe que eles já estão bem condensados aqui nesse formato de X, né? Eu representei o formato clássico. Então aqui eu tenho uma cromátide irmã, outra cromátide irmã. Aqui eu tenho outro cromossomo com 2 cromátides irmãs. E em cima mais 2 cromossomos aí na mesma composição. Esses cromossomos eles estão duplicados, certo? O DNA está duplicado, mas os cromossomos eles estão se condensando. Por que eles estão se condensando? Porque, como eu já expliquei, o centrosomo, os centrossomos, na realidade, porque se vocês repararem aqui, agora nós temos 2 centrossomos, né? Não é só um, porque na fase S da intérfase, além do material genético que é duplicado, além do DNA que é duplicado, o centrossomo também se duplica, porque aí cada célula filha vai ter um centrossomo. E esses centrossomos eles vão separar as cromátides irmãs e vão levar essas cromátides irmãs para os polos da célula, para os cantos da célula, para que ocorra a divisão e cada célula tenha aí a sua quantidade de cromossomos, certo?
Para que isso aconteça, os cromossomos precisam se condensar, eles precisam se encolher, se compactar, para que seja mais fácil que o centrossomo movimente eles. Quando começa a divisão celular, quando entra na fase da prófase, a primeira coisa que acontece é que os cromossomos eles vão se condensar, eles vão se compactar, eles vão diminuir para que fique mais fácil de movimentá-los. Então você pega aqui uma fita e você começa a enrolar ela, enrolar, até que você tem uma estrutura bem compacta. Você tem uma fita enorme, mas você enrolou ela, então agora ela está aqui numa estrutura bem compacta e você consegue movimentar melhor ela e diminuindo os riscos de lesionar essa fita. Então basicamente é isso. O cromossomo ele se condensa para que a movimentação dos cromossomos, desse material genético, seja facilitada durante o processo de divisão celular. A segunda coisa que acontece na prófase é o desaparecimento do nucleolo. Eu falei para vocês que o nucleolo é uma estrutura constituída de RNA ribossômico, certo? E se o nucleolo é constituído de RNA, e a gente sabe que o RNA ele é codificado pelo DNA. Então aqui no núcleo da célula nós temos os cromossomos, que são constituídos de DNA, e nesse DNA existe a codificação necessária para a produção de RNA. Então se o nucleolo ele é constituído de RNA ribossômico e os cromossomos, que são o DNA, estão se compactando, significa que o acesso aos códigos produtores de RNA está ficando cada vez mais difícil. Então você imagina de novo uma fita. Nessa fita você tem uma informação. Quando você enrola a fita, fica mais difícil de ver aquela informação. Então é o mesmo mecanismo. A informação que tem no DNA que forma o RNA ribossômico agora está inacessível porque o cromossomo está compactado, está condensado. Então o nucleolo vai desaparecer. Isso acontece na prófase. Terceira coisa, a formação das fibras do fuso. Aí é que entra a ação dos centrossomos. Então os centrossomos aqui, observe na figura 2 que eles estão duplicados. Como eu falei, o centrossomo se duplica também na fase S da intérfase para que ocorra a divisão celular. E aí esses dois centrossomos que estão duplicados, eles vão liberar no citoplasma um conjunto de fibras. Essas fibras vão ser utilizadas pela célula para movimentar os cromossomos. Então você tem aqui um centrossomo, como eu já mencionei, os centrossomos eles são parte do citoesqueleto da célula, e durante a divisão celular o citoesqueleto da célula ele é completamente rearranjado para que aconteça a movimentação da divisão celular. E aí o que acontece? O centrossomo começa a produzir no citoplasma um conjunto de microtúbulos proteicos, que a gente vai chamar de fibras. E ao mesmo tempo que ele vai produzindo esses microtúbulos proteicos, ele vai caminhando para o polo da célula. Então esse centrossomo aqui da direita, ele vai caminhar aqui bem para a direita, e esse centrossomo da esquerda, ele vai se movimentar até bem aqui à esquerda, e vai ficar um de um lado e um de outro. E aí essas fibras aqui que eles estão produzindo, esses microtúbulos proteicos que eles estão produzindo, vão ser utilizados para movimentar os cromossomos aqui dentro da célula. É como se fossem duas enormes aranhas com patas enormes movimentando aqui os cromossomos dentro da célula. Então a terceira coisa que acontece na prófase é a formação das fibras do fuso. Os dois centrossomos que estão duplicados, eles vão começar a produzir os microtúbulos proteicos que serão utilizados para movimentar aí os cromossomos. E por último, o desaparecimento da carioteca, né? A carioteca, como eu já mencionei, é essa membrana aqui que reveste aí o núcleo, né? Que reveste os cromossomos. E como a gente está falando aqui de divisão celular, e os centrossomos aqui estão se preparando, produzindo aí as fibras para movimentar os cromossomos,
a carioteca precisa ser eliminada, porque ela, nesse momento aqui na figura 2, ela é uma barreira que impede os centrossomos de movimentarem os cromossomos, né? Então, para que os centrossomos tenham acesso aos cromossomos, a carioteca precisa ser eliminada. E isso acontece ainda na prófase. É o quarto evento da prófase e é o que fecha a prófase. A prófase termina quando a carioteca desaparece, ok? Após a prófase, vem o evento da metáfase. O que acontece na metáfase? Os dois centrossomos que eu mencionei anteriormente chegam aos polos da célula. Então, como eu mencionei, o centrossomo, à medida que ele cria essas fibras do fuso, que estão aqui verdes, ele vai caminhando para o polo da célula, até que tenha um centrossomo em um polo e um centrossomo em outro polo da célula. E aqui observe as fibras do fuso. Agora que não existe mais carioteca, os centrossomos então vão poder movimentar e organizar os cromossomos que estão no interior da célula de forma facilitada, ok? Então eu estou aqui utilizando uma célula com 4 cromossomos para ficar melhor da gente entender. Mas se na célula humana, por exemplo, aqui nós teríamos 46 cromossomos, ok? Então, primeiro, a metáfase ela também vai ter 4 eventos importantes. Primeiro, os centrossomos chegam aos polos da célula, como eu já mencionei. Então, está aqui um centrossomo no polo direito e aqui um centrossomo no polo esquerdo. Segundo, na metáfase, os cromossomos atingem o máximo grau de condensação. Então, na metáfase, os cromossomos estão compactados ao máximo. Quando os cientistas desejam analisar o cariótipo de uma determinada célula, eles utilizam uma célula em metáfase, porque os cromossomos estão bem compactados e fica mais fácil de visualizá-los, né? O terceiro evento da metáfase é a duplicação dos centrômeros. Então, eu mostrei para vocês que quando o cromossomo ele duplica o DNA, ficam aqui as duas cromátides irmãs unidas por essa região central que é o centrômero. Este centrômero aqui, ele não se duplica junto com as cromátides irmãs. Ele só vai se duplicar na metáfase. Por quê? Porque agora os cromossomos estão aqui alinhados no centro da célula. É o que a gente chama de placa metafásica. E observe que tem uma cromatide irmã nesse cromossomo aqui à esquerda e uma cromatide irmã à direita, no cromossomo de baixo da mesma forma. Então fica um conjunto de cromátides à esquerda e um conjunto de cromátides à direita. E os centrossomos vão fazer o que? Eles vão puxar as cromátides, no caso aqui eu tenho 4 cromossomos, 4 cromátides para a direita e 4 cromátides para a esquerda. Para que isso aconteça, o centrômero, que é essa região aqui que liga as cromátides irmãs, ele não vai ser rompido, ele vai se duplicar, permitindo que cada uma das cromátides siga para o seu lado da célula, para o seu polo da célula, certo? E essa duplicação dos centrômeros ocorre na metáfase. E por último, o que eu já mencionei, os cromossomos são colocados na posição equatorial da célula, essa posição central aqui, né? Que é a placa metafásica, ok? Após a metáfase vem a anáfase, que é a separação propriamente dito das cromátides irmãs. Então, 4 cromátides ficam aqui no exemplo que eu estou dando do lado esquerdo e 4 do lado direito, né? A gente já viu que os cromossomos tinham sido alinhados aí As fibras do fuso já estavam devidamente ligadas aos centrômeros de cada cromossomo e esses centrômeros foram duplicados. Após essa duplicação, cada centrossomo então vai puxar as suas cromátides para o polo da célula, dividindo assim o cromossomo. Então, uma observação interessante: nós tínhamos 4 cromossomos, aqui por exemplo 4 cromossomos e 8 cromátides irmãs, ou seja, 8 DNAs. A partir do momento que
que esses cromossomos, que essas cromátides irmãs são separadas umas das outras, nós temos então 8 cromossomos aqui dentro dessa célula agora, certo? Então nós temos 4 cromossomos e 8 DNAs. Agora nós continuamos observando 8 DNAs, só que agora nós estamos observando 8 cromossomos, ok? Porque aconteceu aqui a separação das cromátides irmãs. Quando a cromátide é separada da irmã, ela passa a ser um cromossomo. Então aqui um cromossomo, ele se duplicou, tem aqui as cromátides irmãs. Quando chega na anáfase, essas cromátides vão se separar e cada uma delas vai passar a ser chamada também de cromossomo, ok? Após a anáfase vem a telófase. A telófase, ela é o oposto da prófase. Então, por exemplo, se na prófase os cromossomos vão se condensar, vão se compactar, na telófase ocorre o oposto. Eles vão se descompactar, se descondensar, eles vão voltar ao seu estado natural, né? Agora que eles já se duplicaram, as cromátides já foram divididas, não vai haver mais movimentação de cromossomos, então eles voltam a se descondensar. A partir do momento que o cromossomo se descondensa, o DNA torna-se novamente acessível, e aí ressurge o nucleolo, ressurge a carioteca, e os centrossomos, que estão cada um no polo da célula, eles vão recolher as fibras do fuso. Então aqui eu tenho uma representação bem simples da telófase. Aqui eu tenho um núcleo, certo? Os cromossomos aqui, eles estavam compactados, mas aí eles se descondensaram. Então eu fiz aqui um núcleo bem denso para exemplificar que os cromossomos eles estão descondensados. No interior do núcleo surgiu aqui o nucleolo, né? Coloquei aqui em vermelho, e os centrossomos então vão recolher as fibras do fuso para os polos aí, para cada um dos polos da célula. Bom, agora que a gente observou todo o processo de divisão, fica faltando um último detalhe, que é a divisão do citoplasma. Então observe que eu tenho aqui um núcleo, outro núcleo, mas os dois estão dentro de um mesmo citoplasma. Então a última fase da divisão celular é o que a gente chama de citocinese, que é a divisão do citoplasma. Inclusive a mitose propriamente dita, ela é a divisão do núcleo, é quando o núcleo se divide e se torna em dois. E a divisão do citoplasma é o que a gente chama de citocinese. Então vai acontecer aqui no centro dessa célula interações de moléculas aí de miosina e actina que vão formar um anel contrátil. Esse anel contrátil ele vai pressionar a célula de fora para dentro, né? de fora para o centro da célula, fazendo uma espécie de estrangulamento que vai separar aí o citoplasma, e aí nós vamos ter duas novas células filhas. Esse tipo de citocinese aqui a gente vai chamar de centrípeta. Por quê? Porque a gente tem aqui o anel contrátil e a força da citocinese ela está vindo de fora para dentro da célula. Também existe a citocinese centrífuga, acontece nas células de plantas, por exemplo. Na célula de uma planta você tem a parede celulósica, e essa parede impede que ocorra uma citocinese centrípeta, né, de fora para dentro. Então na célula de uma planta, essa divisão do citoplasma vai acontecer de dentro para fora. Aí a gente vai chamar de citocinese centrífuga. No caso da espécie humana e das células animais, a citocinese ela é centrípeta. O anel contrátil ele pressiona e estrangula o citoplasma de fora para dentro, ok? Pronto, agora que a gente já falou aí da mitose, já conhecemos todas as fases e o processo da mitose, é importante a gente falar da regulação do ciclo celular. Porque você observou que a célula ela passa por várias fases durante o seu período de vida, e que durante o processo de divisão celular existe ali movimentação de cromossomos, movimentação de material genético. Durante o ciclo da célula existem o que a gente chama de pontos de checagem.
que é quando enzimas são liberadas na célula e proteínas são liberadas ali no citoplasma da célula, e o trabalho dessas proteínas é verificar se a célula está pronta para prosseguir à próxima fase do seu ciclo. Então, por exemplo, no final da fase G2, acontece ali um ponto de checagem, onde proteínas verificam se está tudo ok na célula, se não tem nenhum DNA danificado, se a célula está pronta para entrar na mitose, se a célula está pronta para entrar no processo de divisão. Uma dessas proteínas é a P53, que o exemplo dela eu já mencionei. Ela verifica a integridade do DNA. Então, se a célula possui ali algum tipo de dano no DNA, a proteína P53 vai identificar e vai impedir que a célula avance no seu ciclo. Normalmente, quando esse dano ele é prejudicial ao organismo, a célula entra em estado de morte súbita. Então, a célula detecta ali no ponto de checagem que há um dano no seu material genético, há algum dano ali na produção de proteínas, alguma coisa é realmente muito prejudicial à célula, prejudicial ao organismo. Aí a célula, então, ela se autodegrada, ela entra em estado de morte súbita, certo? Só que assim, esse sistema aqui, ele não é um sistema preciso. Então, às vezes acontece de uma célula danificada conseguir passar pelos pontos de checagem e até se multiplicar. É dessa forma, por exemplo, que surge o câncer. O câncer ele é uma célula, na verdade, danificada, que passou pelos pontos de checagem e conseguiu se multiplicar. E esse dano dessa célula faz com que ela se multiplique desordenadamente, fazendo com que surjam muitas outras células filhas que também vão se multiplicar desordenadamente, células danificadas se multiplicando desordenadamente, formando então o que a gente chama de tumor, que nada mais é do que um aglomerado de células se multiplicando desordenadamente, certo? E aí, quando uma dessas células cai na corrente sanguínea, ela pode ir para outro ponto do corpo e continuar se multiplicando, fazendo com que surjam tumores em outros pontos do corpo. É o que a gente chama de metástase, é o avanço do câncer no organismo, né? Então, muito importante compreender esse conceito de regulação do ciclo celular, os pontos de checagem e a relação dele com o câncer. Antes da gente concluir, uma última observação é que algumas células do nosso organismo, elas não realizam a divisão, a mitose, e elas permanecem num estado que a gente chama de G0. Quando uma célula está em G0, ela não se multiplica. Então, às vezes pode acontecer de uma célula que se multiplica, passa pelo ponto de checagem, e aí o ponto de checagem detecta uma falha no DNA daquela célula, e aí impede a célula de avançar no ciclo. Aí a célula entra em G0. E existem as células que não se multiplicam naturalmente. É o caso das células do nosso sistema nervoso e do miocárdio, por exemplo. Ou então as células musculares, elas não se multiplicam. É por isso que existem doenças como o Alzheimer. O que é o Alzheimer? É a morte maciça de neurônios, é a perda de tecido nervoso. Então, os neurônios vão morrendo, e como eles não se multiplicam, não existem novas células nascendo, a pessoa vai tendo ali uma perca maciça do seu tecido nervoso. Da mesma forma, acontece, por exemplo, o infarto do miocárdio, e aquele tecido ali do miocárdio que estava sendo irrigado por um determinado vaso ou por um conjunto de vasos, por alguma obstrução, aquele vaso para de irrigar aquele tecido e aquele tecido fica carente de oxigênio. Se aquele tecido chegar a morrer devido ao infarto, o indivíduo não consegue recuperar aquele tecido que morreu, porque as células do miocárdio, elas não se multiplicam, não se duplicam. Então, normalmente, quando uma pessoa tem um infarto e sobrevive, é algo muito grave,
ela vai ter sequelas para o resto da vida, porque o tecido que sobreviveu, que permaneceu vivo ali, vai se esforçar para sanar a falta daquele tecido que foi perdido, certo? Então, a fase G0 é quando a célula não se multiplica. Pode acontecer devido aos processos de checagem do ciclo, ao processo de regulação do ciclo, mas existem células que realmente não se multiplicam, que é o caso das células do sistema nervoso, das células musculares e do miocárdio, como eu já citei. Bom, se você já assistiu esse vídeo até aqui, eu quero te lembrar de se inscrever no meu canal, é muito importante. E se você quiser me ajudar mesmo, curte, compartilha aí com todo mundo que está precisando estudar, que está querendo aprender mais sobre biologia. E o melhor é que é de graça, você não paga nada e toda semana você vai receber conteúdos como esse daqui, tá bom? Então, até a próxima.